No programa passado, tratamos sobre o avivamento na vida da igreja. Hoje, iremos tratar de como se comportou alguém depois da descida do Espírito Santo. É o apóstolo Pedro. Esse é o tema do nosso programa Entendes tu o que lês? Está entrando no ar o programa Entendes tu o que lês? Um programa com o objetivo de você entender a palavra de Deus. Apresentação: Pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que lês? É com alegria que eu recebo você aqui mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, você também é muito bem-vindo. Nesse programa, eu leio o texto, eu explico o texto e eu faço as aplicações do texto em nome do Senhor Jesus. É claro que você está estranhando, voltamos para o cenário, o tempo de recesso terminou. É claro que quando você for assistir esse vídeo, já pode ter muito tempo que voltamos de recesso, voltamos mais ou menos no dia 10 de janeiro, mas eu agradeço a sua compreensão. Pelo menos no programa Entende Tu que Lês, eu gravei 2 vídeos estando em recesso. Eu sei que a qualidade não ficou igual a desse vídeo de hoje, porém, eu agradeço a sua compreensão. Bom, vamos lá. O tema de hoje é o avivamento no ministério de Pedro. E eu vou fazer a exposição de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14 a 24. Vamos ler o texto nesse momento. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus de todos os que habitais e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vós foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-vos vós, o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, a qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui no programa Entendes Tu o que lês. Senhor, me ajuda. Ilumina minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que eles possam compreender e possamos colocar em prática a Tua Palavra. Te peço nesse momento pela vida de cada família representada por essa pessoa que está assistindo, seja ele um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, um jovem, ó Deus querido, Deus amado, quem quer que seja. Abençoa os casamentos, repreende, Senhor querido, os desentendimentos, as desavenças. Pai querido, esse casal que está pensando que a solução é deixar, Pai querido, de estar juntos, que o Senhor venha ajudá-los, Senhor, que eles possam ter compreensão, cumprir seus papéis, a esposa cumprir o papel dela, o marido cumprir o papel dele, como tem aqui, inclusive, no canal, uma palestra, Senhor querido, Pai amado, com 6 vídeos, Senhor querido, falando sobre investimentos para um casamento saudável. Quem sabe eles precisem assistir, Senhor querido, esses vídeos. Abençoa a vida de cada filho, abençoa também a vida, Senhor querido, Senhor amado, de cada inscrito
inscrito do canal, de cada membro do canal que tem contribuído, Senhor, com o Ministério de Ensino. Abençoa, Senhor, os professores da escola dominical. Não deixa parar, não deixa desistir, não deixa que o desânimo venha penetrar. Os alunos também, dá ânimo para estudarem a Tua palavra. Não há como haver avivamento sem a Tua palavra, Senhor. Tudo começa através da Tua palavra. Abençoa a vida de cada um. Eu te peço um programa mais uma vez na Tua paz, em nome de Jesus. Bom, eu quero deixar a recomendação de vídeo, já que nós estamos continuando aí falando sobre avivamento. E o avivamento aí, tanto no programa passado, falamos da igreja avivada, o avivamento na vida da igreja, e hoje o avivamento no ministério de Pedro. Eu vou deixar aí para você 2 vídeos de recomendação falando sobre o panorama do estudo da doutrina da igreja, aonde nós tratamos o que é a igreja e qual a missão da igreja. Ele tem a parte 1 e a parte 2. Ó, se você prestar atenção na tela, ó, lá na palavra parte vai mudar, ó, parte 2. Eu aconselho você a assistir esses vídeos depois, para que você possa ter uma ideia perfeita do que é a igreja, para que é a igreja, qual o propósito da igreja. A igreja, ela tem uma missão e nós temos que cumprir essa missão. Mas como é que vamos cumprir uma missão se não sabemos direito qual é a nossa missão? Então esses 2 vídeos que estão aí no canal são importantes. Você que é aluno da escola dominical, você que é professor, é bom que você vá estudando e aprendendo mais coisas, porque amanhã você pode aplicar isso em outras situações do dia a dia. Não só nessa aula que você pode ministrar sobre o avivamento no ministério de Pedro, mas conhecimento nunca é perdido. Então estudem o máximo que puder. Peça a Deus iluminação do Espírito Santo. Você que é professor, não desista, não pare. Você que é aluno, não deixe de estudar a aula da escola dominical, a palavra de Deus, a Bíblia. Não deixe de buscar a presença do Senhor. Tudo isso é muito importante na nossa vida. Vamos para a introdução? O avivamento no ministério de Pedro é o tema de hoje, como já disse. O capítulo 2 de Atos dos Apóstolos pode ser dividido da seguinte maneira. O derramamento do Espírito Santo, que nós tratamos dele como o avivamento na vida da igreja, tá? Nós terminamos no versículo 13, e eu vou até colocar o versículo 13 aqui, para vocês entenderem a ligação entre a mensagem passada com a mensagem de hoje. Preste atenção nisso aqui, ó. Colocando aí para vocês na tela, versículo 13, 2:13, só para você poder ter uma ideia realmente da situação. Vamos lá, ó. E outros zombando diziam, estão cheios de mosto. Aí o versículo 14, Pedro começa a explicar que não é nada disso, é promessa de Deus. Então, a exposição de hoje está ligada à exposição do programa passado. Por isso que é uma continuação. Primeiro falei de 1 Pedro, capítulo de número 2, do 1 ao 13. E hoje eu estou falando de 2 Pedro, capítulo 1, do 1 ao 13. E hoje estou falando de 2 Pedro 14 até o versículo hoje, tá? 14 até o versículo de número 24. É porque aqui ele vai dar continuidade ao versículo até o 41. A pregação de Pedro à multidão na unção do Espírito Santo. E a terceira parte do capítulo 2 é dividido as marcas de uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. Inclusive eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu já deixei até uma orientação para você poder assistir, tá? Atos 2, 42 a 47. Bom, vamos lá. Na história de Lucas, sobre a igreja, o evangelista Lucas narrando sobre a igreja, sempre há uma relação íntima entre a atividade do Espírito de Deus e a proclamação do evangelho. Ou seja, é na unção do Espírito Santo que o evangelho é proclamado. Lucas deixa isso muito claro. Repetidas vezes, aqueles que recebem o batismo no Espírito Santo começam imediatamente a falar com outros sobre Deus e seu Filho Jesus Cristo. Está em Atos 1:8, 2:4, 17, 4, versículo 8 e 31, capítulo 6, versículo 10, capítulo 10, 44 a 46, capítulo 13, versículo 9 e capítulo 19, versículo 6. Você está entendendo o propósito de ser batizado com o Espírito Santo? Não é só a edificação da minha vida, falar em línguas.
Não é só edificar a igreja através de dons espirituais quando nós recebemos, mas é falar do amor de Cristo. É ser impulsionado pelo Espírito para falar do amor de Cristo. Esse é o propósito. É justamente sobre isso que iremos aprender na exposição bíblica de hoje. Vamos lá. Número 1. Pedro, na unção do Espírito Santo, se levanta. Então, esse aqui é um título que foi dado para esse versículo 14. Veja se não combina. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Pedro tem algo para falar sobre eles dizerem que eles estavam cheios de mosto, ou seja, eles estavam embriagados. É assim que termina o versículo 13. Então aqui está dando continuidade. Pedro, porém, versículo 13 diz assim: e outros zombando diziam, estão cheios de mosto. Aí o 14, Pedro, porém, ou seja, Pedro vai falar algo que vai ir contra aquilo que eles estão dizendo. Então, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Pedro, o primeiro discípulo a reconhecer a verdade sobre Jesus. Você vê que Jesus pergunta: quem dizem os homens que sou? E aí um diz uma coisa, outro diz outra, aí Pedro diz, Jesus pergunta: e vós, quem disseis que eu sou? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tá? Então ele foi o primeiro a testemunhar isso. Foi também o primeiro a dar testemunho do Senhor, ou seja, é Pedro que se levanta agora para falar o que está acontecendo. Não é embriaguez. Aquele povo não está cheio de mosto. É promessa de Deus se cumprindo. Pedro pregou um sermão para os varões judeus e para todos os que habitavam em Jerusalém, os quais julgaram o episódio inteiro como resultado do consumo de muito vinho. Tá aí, Atos 2, versículo 13, 14 e 15. Então você vai ver que o capítulo 2 é uma pregação até determinado ponto, até o versículo de número 40. Pedro ali, aí depois vai narrar como a igreja vivia, até mais ou menos ali o versículo, ele vai até o versículo de número 40, tá? 40, até o 40, a partir do 41 vai falar como viviam aqueles que aceitaram a Jesus, como a igreja vivia. O Pedro, que até mesmo havia negado a Jesus, agora cheio do Espírito, não pode se conter, mas anuncia as grandes maravilhas do Senhor. Essa coragem de Pedro veio da onde? Dele mesmo? De forma alguma. Pedro, com medo do que poderia lhe acontecer, ele nega Jesus quando Jesus foi preso. Então, não é uma coragem dele mesmo, não é algo que surge de Pedro, é algo que vem do Espírito Santo, tá? 2. Pedro na unção do Espírito Santo explica o que está acontecendo. Aqui é Pedro na unção do Espírito Santo, explica o que está acontecendo. Vamos lá. Primeiro, não é embriaguez. Eles não estão embriagados. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Talvez você pergunte: terceira hora do dia, que horas eram a terceira hora do dia para os judeus? 9 horas da manhã. Pastor Mário Luna, eu conheço gente que 9 horas da manhã já está embriagado. Não os judeus. Por que, pastor? Por causa da cultura deles. É diferente. Vamos lá. O apóstolo Pedro, é por isso que você precisa estudar o texto no seu contexto. E o contexto envolve o contexto histórico, o contexto cultural. Tudo isso. Não adianta você ler o texto, Pedro está dizendo, olha o que Pedro diz, esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Aí você já lê o texto e quer aplicar, sem primeiro entender. Entrar no texto, na época que era, estudar o contexto da época. E aí você vai descobrir que ainda que nós conheçamos ou tenhamos ciência de alguém, conhecer no sentido de saber, não de você conviver, mas ainda que você conviva com alguém que tem esses hábitos, não era o hábito dos judeus em si, tá? O apóstolo Pedro, agora cheio do Espírito Santo, se dirige à multidão. Tendo ouvido os escárnios que as pessoas diziam dos discípulos, ele respondeu à pergunta: que quer dizer isto?
que está no versículo 12, Atos 2:12. Com grande autoridade profética, eles diziam que os discípulos estavam bêbados. Então Pedro argumenta que são 9 horas da manhã. Para os judeus, este era um horário de oração. Os judeus oravam nesse horário, terceira hora, né? Não tinha como os judeus estarem embriagados, sendo a terceira hora do dia. Então os judeus oravam na terceira hora, na sexta hora e na nona hora, por exemplo. Pastor, que hora a terceira hora? 9 horas. Que hora é a sexta hora? Meio-dia. Que hora é a nona hora? 3 horas da tarde. Lembra? Deixa eu colocar aqui na tela mais uma vez. Deixa eu procurar aqui, antes de tirar a tela para você. Você lembra? Ó, vou colocar aqui para você. Vamos lá, direitinho. Tirar aqui. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo 1. Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração. E que hora era essa? A hora nona. Que hora era a hora nona? 3 horas da tarde. Então os judeus tinham esse hábito. 9 da manhã. Meio-dia. 3 da tarde. E às vezes até 6. Tá? Poderia ter, mas o mais comum era 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde, porque 6 horas já estava iniciando a parte da noite. O horário de 6 horas em diante já era noite para o judeu. Para nós também mas eles levavam isso muito a sério, tá? Então, isso aqui é muito interessante, é muito importante entender isso aqui. Tá? Então, vamos lá. Isso sem levar em conta que em datas festivas... Os judeus... Deixa eu voltar aqui um pouquinho só. Então Pedro argumenta que são 9 horas da manhã. Para os judeus, este era um horário de oração e dificilmente os judeus faziam o de jejum antes das 10 horas da manhã. Ou seja, eles não comiam antes desse horário muitas vezes. Principalmente em datas festivas. Às vezes eles iam até as 18 horas, que era o jejum. O jejum, o judeu, oficialmente, começava o seu jejum às 6 da manhã e ia até às 6 da tarde. E eu não estou dizendo aqui que na hora que eles deitavam, na hora ali que eles iam deitar, por exemplo, eles, durante o momento ali, antes das 6 da manhã, eles tinham comido nada. Não haviam comido nada. Mas eu digo assim, oficialmente para eles, o jejum era de 6 da manhã às 6 da tarde. Acabou. Então, muitos em data festiva estavam fazendo isso. Como é que eles estariam embriagados? Não tinha como estar embriagados. Não tinha como, tá? Então não era embriaguez. Esses discípulos foram cheios do Espírito Santo. Somente alguém que não compreende a ação do Espírito Santo pode confundir a ação do Espírito Santo com embriaguez. 2. Não é embriaguez. E número 2, é cumprimento da promessa de Deus. Versículo 16. Mas, porém, no entanto, entretanto... Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Ele faz um contraste. Esse mais aqui é um contraste. Então ele vai explicar no versículo de número 15, esses homens não estão embriagados. Como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia? Pedro faz uma afirmação. E ele continua a sua afirmação dizendo, mas... Aí ele vai explicar. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Agora Pedro conecta o que está acontecendo no dia de Pentecostes com o que disse o profeta Joel. Dessa forma, é provado que a acusação de embriaguez é o quê? Falsa, equivocada. Pedro não explica os acontecimentos com o que ele acha, mas através das escrituras. O Espírito não trabalha através de nossas palavras e sim das escrituras. Aqueles que foram chamados por Deus para pregar e ensinar não podem transmitir suas ideias e sim ler, explicar e aplicar o que a Bíblia diz. E essa é a proposta desse canal. Mesmo na Escola Bíblica Dominical, no programa EBD Comentado Online, mesmo no programa Teologia e a Vida Cristã, e mesmo aqui no programa Entendes Tu o que Lês, a ideia é você entender o que o texto da palavra diz. Mesmo que eu esteja tratando de uma doutrina, mesmo que eu esteja tratando de um texto ali, de uma história bíblica, aonde tem acontecimentos que tiram lições, mas tudo isso é para entendermos a palavra de Deus. Então eu não vim aqui expor as minhas ideias. Vocês
podem até achar algumas coisas que eu fale de mim mesmo interessantes, mas isso não transforma a vida de vocês. Isso não muda a vida de vocês. Isso não convence eu e nem vocês que precisamos de mudança. A única coisa que nos transforma, o Espírito Santo usa para nos convencer, é a palavra de Deus. Então, Pedro, ele vai falar da palavra. Bom, se você deseja baixar o PDF gratuito dessa exposição bíblica ou de qualquer outro vídeo aqui, de qualquer outro estudo aqui do canal, qualquer outra mensagem, qualquer outra aula de escola bíblica dominical, basta que você siga o passo a passo que eu falo, ou você pode ser membro do canal e baixar tudo num único lugar. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição do vídeo, clique em mais, depois em mais novamente, desça até o final da descrição, clique no link, faça download. Desça a página do meu site até embaixo e com certeza você vai encontrar aí os dois botões. Clique nos botões e faça download dos arquivos. É muito fácil, viu? Ou se você preferir, participe do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e baixe tudo em um único lugar. PDF dos resumos da EBD, PDFs dos slides da EBD e slides em PowerPoint da EBD. Clique no link na descrição do vídeo e assine como mostra aí o vídeo. Seja membro, semeie no meu ministério de ensino e ganhe todos esses benefícios. Então é isso. Você pode escolher de uma forma ou de outra forma. Lembrando a você que se você descer na descrição do vídeo e clicar no Seja Membro, você vai para uma página onde tem alguns planos. Você pode assinar o plano mensal, você pode assinar o plano trimestral, o plano semestral, 6 meses, ou plano anual. No plano anual, você tem um desconto aí de quase R$60. Então, o que vai acontecer? Em vez de pagar R$14,99, R$15, você está pagando R$10, por exemplo. Então, cai bastante. Mas fica a seu critério, caso você possa. Se você não puder, baixe vídeo a vídeo, gratuitamente aí o material. Em nome de Jesus, tá bom? Só não vai ter o PowerPoint, mas você vai conseguir baixar normalmente. Vamos lá. Versículo 17. Nesse momento aí. E nos últimos dias acontecerá, Pedro continua explicando. Diz Deus que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. O apóstolo Pedro conhecia as escrituras. Isso é indiscutível. Por isso fez uso delas. O Espírito usa Pedro para explicar o texto de Joel. Como é que Deus vai nos usar se nós não conhecemos as Escrituras? Se nós não estudamos a palavra de Deus? Como é que eu vou pregar num texto que eu não conheço o texto? Eu vou ler e já vou aplicar? Eu vou ter problemas, eu posso me enganar. Então eu preciso ter ali, me debruçar para estudar a palavra de Deus. Gastar tempo estudando a palavra de Deus. Isso é importantíssimo. No Antigo Testamento, a expressão últimos dias, que está no texto, ó, e nos últimos dias, preste atenção aqui, ó. No Antigo Testamento, a expressão nos últimos dias se refere à vinda do Messias. Isaías 2:2, você pode ler depois, Miqueias 4:1. No Novo Testamento, esses últimos dias são iniciados pela vinda de Cristo. Pastor, quando inicia os últimos dias? Quando Jesus veio. E o derramamento poderoso dos sinais do Espírito Santo assinala que a era messiânica chegou. Então a vinda de Jesus, morte, ressurreição, volta ao céu e o derramamento do Espírito. Início dos últimos dias. Muito bem. Os últimos dias cercam o espaço de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Jesus veio a primeira vez e ele vai voltar. Arrebatamento da igreja. Então, os últimos dias está dentro dessa parte aqui. Deu para entender? E está aqui dentro. Últimos dias. Vinda e segunda vinda. A primeira vinda e a segunda vinda, tá? E deixa eu explicar isso aqui na nossa visão. Na visão, porque na escatologia existem visões diferentes. Há quem pense que a igreja vai passar pela tribulação.
Há quem pense que a igreja não vai passar pela tribulação. Há quem pense que a igreja vai passar pela metade da tribulação. Há quem pense que o milênio será literal. Jesus vai governar 1000 anos. Há quem pense que o milênio não é literal, é figurado. Há quem pense que nós já estamos no milênio. Há quem pense que nós já estamos na tribulação. Então, há visões diferentes. Para nós que acreditamos na sua segunda vinda em 2 etapas, tá? Primeiro, de forma invisível no arrebatamento da igreja e depois no final da tribulação para implantar o milênio, significa que ainda estamos vivendo esses últimos dias. Então, há uma visão escatológica que acredita que Cristo, na sua volta, vai voltar em 2 etapas. Ele vem de forma invisível, a igreja se encontra com ele nos ares, os que estiverem vivos, primeiro os mortos ressuscitarão. Paulo fala sobre isso na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeiro os mortos ressuscitarão e irão para os ares encontrar com Cristo. E nós que estivermos vivos, na época, quem estiver vivo vai ser transformado e vai se encontrar com o Senhor nos ares também. Aí, muito bem, daí para lá começa a tribulação. 7 anos de tribulação, uns até conceituam 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação. No final da tribulação, Israel, em grande aperto, vai clamar pelo Messias e aí Jesus aparece. Naquele momento, ele vem, vence os inimigos, implanta o milênio. Tá? Ele vai implantar o milênio. Eu não estou dando aqui todos os detalhes, eu estou falando de forma bem resumida. Aí ele implanta o milênio e aí é 1000 anos com Cristo, que nós, inclusive, estudamos. Tá? Nós já falamos disso na lição sobre Ezequiel aqui no canal, no programa EBD Comentado Online. A descida do Espírito Santo já aconteceu conforme expliquei na exposição anterior. E Jesus continua ainda batizando com o Espírito Santo, pois o uso do plural em últimos dias indica que o derramamento do Espírito abrange mais do que apenas um dia. Por isso que nós não somos cessacionistas, ou seja, achamos que o batismo e os dons foram só para a época da igreja primitiva, porque os últimos dias fala do início da primeira vinda de Cristo até a sua volta. Então, durante todo esse tempo, Jesus ainda continua batizando com o Espírito Santo e ainda continua dando dons espirituais. Muito bem, deixa eu colocar aqui. Segundo o comentário de aplicação pessoal da CPAD, a atividade de profetizar, que é citada... Eu estava falando de ser citada, mas deixa eu corrigir uma coisa aqui, que tem uma telinha preta aqui aparecendo. Deixa eu colocar o que está escrito aqui para dar continuidade para vocês. Que está assim, ó. E Jesus continua ainda batizando com o Espírito Santo, pois o uso do plural em últimos dias indica que o derramamento do Espírito abrange mais do que apenas um dia. E eu falei dos cessacionistas, né? Aí, deixa eu colocar aqui a tela que está faltando nesse caso, para vocês. Diz assim. Continuando dizendo assim, agora os ouvintes deveriam reconhecer, tá, o evento que tinham acabado de assistir como obra do Espírito Santo. Por quê? Porque os últimos dias indica que o derramamento abrange mais do que um dia. Não é só um dia. Não era só na época da igreja. É até Jesus voltar novamente, tá? Agora os ouvintes deveriam reconhecer o evento que tinham acabado de assistir como obra do Espírito. Isto era para todos os tipos de pessoas, judeus e gentios, ricos e pobres, e não somente para reis, sacerdotes e profetas. O bom do programa é que o programa é gravado como se fosse ao vivo. Então, se houver algum problema, você vai detectar, porque não é feita edição. E por que a ideia de fazer o programa dessa forma? Justamente para que possa ser algo que pareça ao máximo com você, às vezes, que dá aula de escola bíblica dominical, tá pregando, às vezes tem alguma falha, e aí precisa corrigir, mas isso não vai fazer você deixar de pregar, deixar de ensinar, tá? Então, preste atenção nisso aqui. Agora os ouvintes deveriam reconhecer que o evento que eles tinham acabado de assistir como obra do Espírito era para todos os tipos de pessoas. Não era só para judeus. Era para todos os tipos de pessoas. Judeu, gentio, rico, pobres e não somente para reis, sacerdotes e profetas. Por quê? Porque no Antigo Testamento, só quem era ungido era rei, sacerdote e profeta. Agora o Espírito Santo é derramado para todos. Todo aquele que crê. Tem que ser um cristão, realmente, tá? Mas não tem mais isso. É só para pastor, é só para evangelista, é só para presbítero. Não, 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 não. É para todos. A nossa parte é buscar.
Segundo o comentário de aplicação pessoal da CPAD, a atividade de profetizar, que está citada nesse texto, mencionada por Pedro, provavelmente, é uma possibilidade, tá? Não seja apenas a predição do futuro, profetizar sobre o futuro, mas também a declaração da natureza da vontade de Deus. Então não é só uma predição do futuro, mas também a declaração da natureza e da vontade de Deus, o que Deus quer, tá? As visões e os sonhos eram meios comuns que Deus utilizava para se revelar a todas as pessoas. No Antigo Testamento, José, prega-se muito sobre os sonhos de José, mas os sonhos eram de José? Não, o sonho era revelação. É Deus mostrando o que ele iria fazer através de José. Não era sonho de José, não era projeto. Por isso que eu não posso pegar o sonho de José e aplicar para projetos pessoais das pessoas. Mas é feito isso muito em muitas pregações. Mas isso não é correto. Porque não é de projetos pessoais que está se falando ali. É de projetos de Deus, é a vontade de Deus. Deus estava revelando o que faria. A questão era que a compreensão dessas visões e desses sonhos seria um produto do Espírito. Então, para compreender as visões e os sonhos que está sendo prometido através do livro de Joel, é o Espírito que daria essa compreensão. Agora, é claro que isso não quer dizer que todos os sonhos, mesmo aqueles que são batizados com o Espírito Santo, seja um modo de Deus se revelar. E esse é um perigo. Que as pessoas acham que só porque sonhou alguma coisa é revelação. Ah, Deus está se revelando. Não é. Ah, mas eu fui dormir, não estava nem pensando nisso. Tudo bem. O subconsciente tem disso. Então você tem que ter muito cuidado. Porque senão você acaba contando sonho e Deus usa, lá no Antigo Testamento, Deus usando Moisés fala: aquele que teve sonho, conte como sonho. Não diga que foi revelação. Não diga que Deus mostrou. Agora, aquele que tiver a palavra do Senhor, fale da palavra do Senhor. Tem que ter muito cuidado. A igreja existe nos últimos dias entre dois acontecimentos: o derramamento do Espírito e o retorno de Jesus. Então, nesse meio, a igreja está aí, ó, vivendo, fazendo a obra, cumprindo a missão, precisa cumprir a missão, certo? 18. E também o meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Mais uma vez fala do profetizarão. No Pentecoste, o Espírito Santo foi disponibilizado para o mundo inteiro. Mundo inteiro que esteja em Cristo, tá? Qualquer um pode ser batizado com o Espírito Santo estando em Cristo. Para homens, mulheres, proprietários de escravos, isso naquele tempo, tá? Judeus e gentios, todos podem receber o Espírito Santo. Esta era uma ideia revolucionária para os judeus do primeiro século. Como é que pode? Não, Espírito Santo para todos, qualquer um pode ter. Jesus batizando com o Espírito Santo um servo, um escravo, um pobre? Não. Sim, é a palavra de Deus ensina. Isso está aí. Esta era uma ideia revolucionária para os judeus do primeiro século. O Pentecoste estava destinado a ser uma indicação clara aos judeus e aos gentios igualmente, de que a era messiânica tinha chegado, o Messias tinha chegado. Ou seja, Jesus veio para julgar o muro de divisão entre esse povo por terra. Não tem judeu e gentio, não tem rico e pobre, não tem leigo e intelectual. Todos podem receber o Espírito Santo. Todos podem receber salvação em Cristo Jesus. 19. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Aí, aqui tem uma parte interessante, esses dois versículos, para você entender, ó. Nem tudo que está mencionado em Joel 2, 28 a 32 estava acontecendo naquela manhã de Pentecoste, do Pentecoste. Isso era para o futuro. Então você vê que a profecia de Joel, uma parte era para aquele momento e continua se cumprindo no decorrer do tempo, a questão do batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo chegou em Atos 2, tá? Línguas como repartidas como fogo.
é um vento veemente, sinal da chegada, não se repete mais, mas o batismo com o Espírito Santo, evidência de falar em língua, como prova do batismo, isso continua acontecendo. Agora, essa questão dos versículos 19 e 20, prodígios no céu, sinais embaixo da terra, fogo, vapor de fumaça, o sol se converterá em treva, isso é futuro. Nem tudo aconteceu como diz, né, naquele dia. Esta parte da profecia de Joel provavelmente se refere ao período futuro em que ocorrerá a segunda vinda de Cristo, colocando o período da era da igreja entre a ascensão de Cristo e sua volta, ou seja, entre a ida de Jesus, a volta de Jesus para o céu, ele nasceu, cresceu, viveu, sofreu, morreu, ressuscitou, deu mais instruções e voltou para o céu. Então é colocado dessa volta do céu para o céu até a volta de Cristo. Tá bom? Segundo o comentário bíblico pentecostal da CPAD, por que às vezes você pode perguntar assim, pastor, por que o senhor às vezes faz menção e coloca aí da onde está fazendo menção? Justamente para você poder ter até uma base de aonde você pesquisa. Amanhã no futuro você quer comprar um comentário, então você sabe que é um comentário confiável. O propósito desse derramamento do Espírito é preparar o povo de Deus para a chegada do grande e glorioso dia do Senhor. Versículo 20. Como prelúdio ao dia do Senhor, algo que vem antes. Prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra ocorrerão. Sinais cósmicos como guerra, aqui é como guerra, incêndio e a coloração do sol precederão o dia do Senhor. Acontecerá antes de Jesus voltar na sua segunda parte, na sua segunda vinda, no sentido, né, primeira etapa, na sua segunda etapa. Lá na tribulação, depois da tribulação, tá bom? Não é no arrebatamento da igreja, não. Primeiro vem os últimos dias, introduzidos pelo primeiro advento de Cristo, e o derramamento do Espírito. Depois vem os grandes terrores apocalípticos no céu e na terra. Está em Apocalipse capítulo 8, versículos 5 e 7, Apocalipse 20, versículo 9. E como eu estou falando sobre isso, eu me lembrei aqui, você de repente quer aprender mais, você quer estudar, você quer aprofundar o seu conhecimento, então preste atenção nisso aqui, ó. Eu tenho aqui, eu recomendo para você, você que quer aprender mais, você que quer estudar, eu tô recomendando para você alguns cursos, né? Tá aí no link, tá na descrição aí, cursos que eu recomendo. E tem aí, ó, da Faculdade Vitória em Cristo, inclusive, que eu me formei, tá? Aqui no canal, tem aí pra você aí a foto, a minha foto no canal com a minha esposa, é a foto da formatura. E eu me formei, tá? Fazendo um curso livre de teologia. E tem aí, ó, seminário teológico, tá? Como estudar a Bíblia, tudo cursos, tá? Teologia bíblica, tudo online. Você pode estudar aonde você estiver, em qualquer parte do Brasil. Teologia sistemática, Pentateuco, 5 livros de Moisés, livro poético e sapienciais, livro de sabedoria, Jó, Provérbios, livros proféticos, bibliologia, história da Bíblia, tá? História bíblica de Israel, tem gente que gosta muito, né? Gênesis, criação, tá? Tudo sobre o Apocalipse, é por isso que eu me lembrei, ó. Tudo sobre o Apocalipse também, é um curso. Interligado Kids, quem tem ministério infantil, ó, um curso excelente, tá? Mulheres na liderança, que isso, pastor? É a liderança da esposa, a liderança da mãe, a liderança da profissional, a liderança da serva do Senhor, ensinando a mulher liderança. Todo ser humano, de alguma forma, lidera em alguma área da sua vida. Aconselhamento familiar, formação de conselheiros, psicologia eclesiástica, terapia das emoções. Quantas pessoas aí com ansiedade, com depressão? Então tem aí esse curso, terapia das emoções, a cura da alma, até para ajudar pessoas, antropologia bíblica, estudo sobre o homem na visão bíblica, capelania evangélica, batalha espiritual, marketing para a igreja. Então eu tô deixando para você aí a recomendação desses cursos, tá? E tem lá Apocalipse, caso você também queira participar. Pastor, como eu faço? Link na descrição, cursos que eu recomendo. Clica, você vai ser levado para essa página, você lê, clica lá sem nenhuma... você não tem nenhuma responsabilidade no sentido de ter que fazer. Você vai clicar, vai olhar e ver. Se você quiser, vai ser um bom curso. Por fim veio o grande e glorioso dia do Senhor, a segunda vinda de Cristo. E aí Jesus volta.
Bom, tem aí mais um aviso para você, você que quer fazer uma arte para um evento da sua igreja, ou você que quer fazer uma arte que é um profissional liberal, preste atenção nesse aviso. Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971764015. Manhãs Artes Digitais. Caso você queira, fique à vontade. Vamos lá. 3. Pedro, na unção do Espírito Santo, aplica a mensagem. Lembra? Ler, explicar e aplicar. Não é um sermão que Pedro está pregando ali naquele momento. Ele vai fazer uma aplicação. Mas ele não faz aplicação só aí, não. No decorrer do sermão, ele aplica outras vezes também, tá? Pedro, na unção do Espírito Santo, aplica a mensagem. 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha a esperança da mensagem. Que coisa linda. Tudo isso vai acontecer. O Espírito Santo foi derramado. Haverá sinais, tá? No decorrer do tempo. Mas todo que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí? Tem salvação para você. Tem salvação para mim. Tem salvação para nossa família. Estamos falando do amor de Cristo. Estamos testemunhando como deveríamos testemunhar. Pedro agora faz uma aplicação dentro de sua pregação e diz que esta salvação está disponível a todos. Todos. Salvação está disponível a todos. Pastor, mas todos serão salvos? Não, nem todos serão salvos. Por quê? Porque eles não vão aceitar, eles vão rejeitar. Mas ela está disponível a todos. Ah, pastor, mas já que Deus sabe que tem pessoas que vão rejeitar, por que Deus não faz alguma coisa em favor disso? A salvação é um dom, é um presente. A pessoa precisa querer esse presente. Ninguém recebe um presente quando não quer. Se uma pessoa recebe algo que não quer, ela vai falar, não, isso eu não quero, ela nem recebe. Então a salvação é um presente. Se a pessoa quiser, ela recebe. Se ela não quiser, ela não recebe. Fica a critério dela. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O relacionamento especial de Deus com Israel irá continuar. Com certeza. Mas foi ampliado para incluir todo aquele que invocar o nome do Senhor. Então hoje tem a igreja. Existem 3 povos diante de Deus. Vamos lá? Antes da igreja existiam 2. Quem eram esses 2 povos? Judeus e gentios. Quem são os gentios? Todos que não são judeus. Não são israelitas. Descendência de Israel. Só que agora existem 3 povos. Judeus, gentios e igreja. Todo judeu e gentio que aceita Jesus se torna igreja. Ele agora é a igreja. É de Cristo, nesse caso. Só que o plano de Deus com Israel não perdeu a validade. Tanto é que depois da tribulação, quando Israel clama, né, no final da tribulação, quando Israel clama, o Senhor Jesus aparece para salvá-los. Eles reconhecem Jesus como Messias. Entendeu? O acesso a Deus disponível a todas as pessoas agora se faz por meio de Jesus Cristo. Não é por Paulo, nem por João, não é por Sansão, Davi, José, não é por outros nomes dos nossos dias que há salvação. A salvação é através de Jesus. Quem morreu na cruz foi Jesus. Não foi ninguém que morreu na cruz. Nenhum homem do passado, Paulo, Pedro, Tiago, Maria, ninguém morreu na cruz. Quem morreu na cruz foi Jesus. Salvação é só através de Jesus. Pastor, mas eu quero falar com Deus. A quem eu vou para pedir por mim a Deus? A ninguém. Você vai falar através de Cristo. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. Ninguém vem ao Pai, disse ele, a não ser por mim. Então você não tem que pedir para alguém, para esse alguém pedir para você. Você fala diretamente com Deus em nome de Jesus. Acabou. O véu foi rasgado de alto a baixo. O acesso a Deus disponível a todas as pessoas agora se faz por meio de Jesus Cristo. Com estas palavras, Pedro deu testemunho à multidão como Jesus havia predito. Porque Jesus tinha dito que eles deveriam fazer o quê? Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Primeiro eles tinham que receber. Já tinham recebido? Tinham. Atos 2, do 1 ao 13. Já falamos aqui dessa mensagem.
Então eles já haviam recebido. Então mais recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E aí depois de receber, o que aconteceria? Ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Conforme você vai lendo Atos, você vai vendo que o evangelho foi se expandindo. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Deu para entender? Não seria imediatamente que estes novos crentes entenderia que todo aquele incluía os gentios. Para os judeus naquele momento, eles estavam achando que todo aquele era só eles. Deus precisava trabalhar de uma maneira especial para fazer Pedro, que foi o homem que foi usado para falar para eles, entender que a mensagem era para o mundo inteiro e não somente para os judeus. Você pode ver isso em Atos capítulo 10, sobre a história de Cornélio. Quando Pedro diz, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, o evangelho não é só para nós. E como é que Deus fez para convencer Pedro disso? Derramou o Espírito Santo sobre os gentios. Se o Espírito Santo é algo que só o Senhor Jesus poderia derramar para batizar, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, só Deus poderia derramar, aí o que acontece? Quando o Espírito Santo é derramado sobre os gentios, eles falam, então, Deus se agrada deles também. A salvação é para eles também. Porque essa era um sinal, era uma prova. Que a salvação também seria para eles. Agora, entenda uma coisa. Ser batizado com o Espírito Santo não é garantia de salvação. Ter dons espirituais não é garantia de salvação. A garantia de salvação é aceitar Jesus como único e suficiente Salvador e deixar com que o processo da santificação aconteça na nossa vida. A prova de eu ser um salvo em Cristo Jesus é viver o processo da santificação. E santificação é consagração a Deus e separação do pecado. Então a espiritualidade de alguém não é medida por dons espirituais. A espiritualidade de alguém não é medida por batismo no Espírito Santo. A espiritualidade de alguém é medida através de fruto do Espírito, transformação de vida. Só que para provar para eles, na época, que a salvação não era só para eles, o Espírito Santo é derramado sobre aqueles que não eram judeus. Isso é lindo. Cumprindo a promessa de Joel. Dessa maneira, a nossa mensagem deve ser também: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. João Batista aparece pregando arrependei-vos. Jesus aparece pregando arrependei-vos. E a minha mensagem, a mensagem sua? O que você e eu temos pregado? Talvez nós estamos dando ênfase a mensagens para poder massagear o ego das pessoas, alegrar elas. Eu não estou dizendo que a mensagem de Deus não pode trazer conforto. Pode, mas ela também tem que trazer confronto. Um pregador que só prega conforto é um pregador que só dá um tipo de alimento para o povo de Deus. E o que vai acontecer? Esse povo terá sérios problemas. Porque Deus também tem que trazer confronto. Um pregador que só prega confronto esquece que o povo também precisa de conforto. Então tem que ter um equilíbrio. Deus fala como quer, faz como quer. Certo? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Somente os que invocam o Senhor em oração, clamando por salvação, escaparão dos terrores do julgamento final. É claro que a ideia aqui não é aceitar Jesus para não ir para o inferno. Porque senão você está fazendo... A motivação é uma troca. Não, eu não quero sofrer no inferno, então eu vou aceitar Jesus. Não. Aceitar Jesus é por reconhecer quem somos, pecadores. Precisamos de perdão dos nossos pecados. Esse é o motivo de aceitar Jesus. Agora, não ir para o inferno vai ser uma consequência de ter aceitado Jesus. Ir para o céu é uma consequência de ter aceitado Jesus. Deu para entender? Até o dia do Senhor, as pessoas podem ir ao Senhor Jesus em busca de salvação. A porta ainda está aberta. Caminho estreito, porta apertada, mas ainda está aberto o caminho. Porta. Você já aceitou Jesus? Pastor, estou assistindo aqui o Entende Tu que Lês, mas eu ainda não aceitei Jesus. Então, levanta suas mãos para Cristo nesse momento. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Certo? Tá. Aí você vai perguntar: e eu faço o que agora? Procure o mais breve possível uma igreja evangélica próxima da sua casa. Diga ao pastor que aceitou Jesus num programa na internet e pergunte a ele o que você deve fazer. Com certeza ele te dará orientação. Tá bom? E diga aqui no canal, no comentário,
que você aceitou Jesus, para que possamos estar orando. Aí os inscritos, quem acompanha o canal, está orando pela sua vida. Então diga, ó, eu aceitei Jesus aqui através do programa, através de uma aula da escola dominical. E eu aproveito esse momento para pedir para você, não esqueça aí, ó, tá? De dar um like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E ao mesmo tempo, não deixe de divulgar o canal. Muitas pessoas precisam aprender a palavra de Deus e tem sido bênção para você, vai ser bênção para outras pessoas também. Romanos 10, 13 a 15 mostra a nossa responsabilidade, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É verdade? É verdade. Mas olha o que Paulo diz. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como é que alguém vai invocar o nome do Senhor se nem sabe que há salvação em Jesus Cristo? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então Paulo mostra todo o desenrolar. A mensagem está aí, Jesus salva. Mas ela tem que ser proclamada. Pessoas precisam ser enviadas para proclamar essa mensagem. A salvação está disponível para todos. Por isso, como igreja, precisamos anunciar as boas novas de salvação. Versículo 22. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A vinda do Messias, os milagres, os eventos descritos por Joel, todos eram conceitos pré-estabelecidos para estes varões israelitas, os judeus. Por quê? Porque eles sabiam que viria o Messias. Só não aceitaram que o Messias fosse Jesus, por causa das características de Jesus. Eles queriam o Messias para os libertar do poder de Roma. Jesus não veio libertar do poder de Roma. Jesus veio libertar do poder do pecado, da culpa do pecado. Agora, tudo que faltava era que Pedro conectasse aqueles eventos a Jesus Nazareno, ou seja, a vinda do Messias. Não estava prometida? Ele diz, é Jesus. O professor que muitos deles tinham ouvido e visto, ou mestre, o professor ou mestre que tinha sido crucificado, Pedro começou este sermão afirmando que o próprio Deus tinha aprovado Jesus com maravilhas, prodígios e sinais feitos por seu intermédio. Ou seja, Jesus fazia a obra através do poder de Deus, através do poder do Espírito Santo. Havia uma aprovação de Deus, Pai. As maravilhas de Jesus são trabalhos poderosos porque foram feitos pelo poder de Deus. Como prodígio, eles despertam assombro naqueles que testemunharam. Como sinais, significam a aprovação de Deus do que Jesus tinha ensinado com relação a eles. Certamente muitas pessoas da multidão que estavam reunidas tinham visto ou ouvido falar sobre o famoso ministério de Jesus. E aqui fica um questionamento. Deus coopera no ministério de Jesus, Deus Pai, Espírito Santo, realizando prodígios em sinal de aprovação àquilo que está sendo realizado. Quem sabe nossa vida, nosso ministério, não esteja um pouco longe daquilo que realmente Deus quer. E por isso algumas coisas não têm acontecido por intermédio de nossas mãos. E os culpados somos nós mesmos. É verdade que há casos na Bíblia que vai falar da incredulidade. O próprio Jesus, na sua cidade, não pôde realizar prodígios e sinais, muitos, por causa da incredulidade. Mas é hora de revermos a nossa vida. Que tipo de vida eu estou levando? Que tipo de evangelho estou vivendo? Será que as minhas motivações são motivações que a palavra de Deus aprova? Ou eu estou usando a obra de Deus, a igreja que eu pertenço, como meio de visibilidade? Ser visível pode ser uma consequência de um ministério, mas nunca o motivo. Se o canal aqui, como eu sempre deixo aí, ó, coloquei aí para você, no momento dessa gravação dessa aula que vai ao ar no dia 17 de janeiro de 2023. 23.600 inscritos. Se há pessoas que me conhecem na região norte, na região nordeste, na região centro-oeste,
Na região sudeste, aonde eu moro, Rio de Janeiro, e na região sul, é uma consequência, mas nunca o motivo de eu realizar essa obra. Porque se eu realizasse essa obra para poder ser conhecido, em determinado momento eu canso, eu enjoo. É igual chiclete, vai mascando o açúcar, uma hora acaba. Mas quando nós fazemos isso, no mover do Espírito de Deus, é o Espírito de Deus movendo a nossa vida, é o Espírito de Deus trabalhando através de nós, então isso vai ser uma consequência, mas nunca o motivo. Eu ser conhecido não vai ser o motivo, vai ser uma consequência. Então cuidado. Cuidado. Certamente muitas pessoas da multidão que estavam reunidas tinham visto ou ouvido falar sobre o famoso ministério de Jesus. Famoso por quê? Porque passou a ser conhecido. Jesus buscava fama? Não. A palavra fama em si, dentro do contexto bíblico, é ruim? Nesse caso ali? Não. Porque ele ia realizando obras e as pessoas iam falando sobre o que estava acontecendo. De repente pode acontecer, você assiste uma aula aqui e vai falar para alguém da sua família. Vai falar para alguém conhecido da igreja. E aí vem alguém pro programa, pro canal, porque você falou. Aí vem outro que você falou. E assim as pessoas vão conhecendo. E passa a haver uma fama no sentido de ser conhecido. Não no sentido da pessoa querer ser conhecida. Não há nada de errado em alguém ser conhecido. O problema está em ele forçar uma barra para ser conhecido. Ele ter como objetivo e propósito ser conhecido. Aí tem problema. Versículo 23. A este que vós foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificaste e mataste pelas mãos dos injustos. Olha o que Pedro está fazendo aqui. Pedro agora, de forma repentina, acusa o seu público judeu de ter tido uma participação horrível na morte do Messias. Ele vem falando, em determinado momento ele faz uma aplicação e mostra, vocês são culpados. Mas tem uma solução. Lá no final do capítulo 2, eles vão perguntar, o que a gente faz? Aí Pedro fala, arrependei-vos. Arrependei-vos. Essa é a palavra. Esta é uma apresentação perfeita da soberania de Deus e da responsabilidade de Deus na mesma sentença. A morte de Jesus, Deus foi responsável no sentido, era propósito de Deus que Jesus morresse na cruz do Calvário. Ah, então Deus foi culpado da morte. Não é questão de culpa, é questão de propósito. É diferente. Culpado foi quem matou Jesus. A vontade soberana de Deus era trazer salvação às pessoas por meio da morte e da ressurreição de Cristo. Quem poderia salvar a humanidade a não ser o próprio Deus? Na pessoa do Filho. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Embora a vontade de Deus seja soberana, ele atua por meio das pessoas. Deus vai usar pessoas. E dos eventos na história. Quer ver uma coisa? Haveria um projeto lá na frente para destruir os judeus. Deus usa o momento onde o rei se aborrece com a rainha Vasti. E esse momento, no cenário, Deus opera para poder levantar quem está. Então Deus usa o evento da história para trabalhar. Eu não vou chegar aqui e vou dizer, não, foi Deus que impôs que Assuero fosse lá e botasse Vasti para fora. O texto não diz isso. Mas Deus trabalha através da história. Ah, abriu-se uma oportunidade, Deus sabia que essa oportunidade ia ser aberta, porque ele é presciente, ele conhece o passado, o presente e o futuro, para ele é uma coisa só. Não existe nem passado, presente e futuro para Deus. Para nós existe, mas para Deus não. Ele é eterno. Então, ele sabia que aquilo ia acontecer e é naquele momento que a história, Deus levanta Esther. Deu para entender? Então, para você não culpar Deus, dizer, não, então Deus que fez isso. Não. Não foi Deus que fez com que Assuero botasse Vasti para fora no sentido de um decreto. Mas Deus sabia que isso ia acontecer e ele levanta quem? Esther. Houve uma oportunidade. Mas nada foge do controle de Deus, porque Deus já sabia que aquilo ia acontecer. A vontade soberana de Deus era trazer salvação, como foi dito. Embora a vontade de Deus seja soberana, ele atua por meio de pessoas e dos eventos da história. Até mesmo levar Jesus à morte era o cumprimento do plano de Deus. Se você parar para pensar nos relatos bíblicos, tem hora que você para e fica pensando assim, fala, meu Deus, mas estranho. Haveria uma fome.
E para poder livrar o povo de morrer, Deus vai levantar José. Deus não impede a fome. Deus não antecipa a fome. Tá lá na agenda que aquela fome vai acontecer no ano tal. Começando no ano tal e indo até o ano tal. Deus não impede nada disso. Deus só começa a preparar um homem para que no momento que a fome chegasse, ele estivesse na posição que Deus queria, que era José, para poder ser um instrumento para livrar o seu povo de perecer, porque havia uma promessa para os descendentes de Abraão. Deus fez a Abraão para os seus descendentes, para levantar um povo. Então, a promessa precisava se cumprir. E Deus usaria José. Deu para você entender? Deus não mudou o curso. Deus usou os eventos da história, os acontecimentos. Então, cuidado, você que pensa que Deus tem que antecipar, Deus tem que tirar, Deus vai fazer. Às vezes, o tempo de Deus vai passando e você vai ter que aprender a conviver com determinadas coisas, porque Deus trabalha através dos eventos. Certo? Então, vamos lá. Porém, isso aqui, até mesmo levar Jesus à morte era o cumprimento do plano de Deus. Porém, isso não significa que as pessoas envolvidas na crucificação não eram culpadas, elas eram culpadas. Pois apesar da vontade soberana de Deus, ele não obrigou ninguém a crucificar Jesus. Ele sabia que eles iam crucificar, mas eles não crucificaram porque Deus obrigou. Deus sabia, mas eles crucificaram porque quiseram crucificar. Escolheram crucificar. Usaram a sua vontade de forma errada porque estavam dominados pela natureza pecaminosa. Então, elas foram culpadas da morte de Jesus. Os gentios injustos, que são os romanos, tinham sido envolvidos, mas eles tinham sido meros auxiliares. Em última análise, os judeus tinham sido os responsáveis, porque foram eles que entregaram a Jesus para os romanos. Não importava se alguém presente na pregação de Pedro tinha literalmente participado nos julgamentos. Isso aqui é interessante. Pode ser que tinha gente que tinham matado Cristo, participado de matar a Jesus, participado daquilo. Pode ser que tinha? Pode ser. Nas acusações, na crucificação, muitos da multidão poderiam ter estado envolvidos. Pedro estava dizendo que eles eram culpados, pelo menos porque, como judeus, não tinham reconhecido seu Messias e tinham permitido que os seus líderes o matassem. O que foi perguntado? O que fazia esse Jesus? Barrabás ou Jesus? Crucifica-o! Crucifica-o! Então eu estou limpo desse sangue. Que caia sobre nós e os nossos filhos, a nossa descendência, o sangue. Ou seja, seremos culpados. Não ligamos para isso. Então Pedro, é disso que Pedro está falando. Assim eram culpados pelo seu relacionamento com os verdadeiros assassinos. Pedro estava apontando o dedo para a multidão e afirmando: vós o crucificaste e o mataste. O Pedro, que teve medo de se declarar discípulo de Jesus por causa das consequências que poderiam vir, e assim o negou, preste atenção nisso aqui, e assim o negou, agora movido pelo Espírito Santo tem coragem de fazer tal afirmação. Isso é o Espírito Santo na vida de uma pessoa. Agora preste atenção, isso não é arrogância não, tá aqui, ó. Não se trata de arrogância, mas de autoridade em falar na unção do Espírito Santo. E tem gente que confunde unção do Espírito com arrogância. Aí não. Não é arrogância. É unção do Espírito Santo. Versículo 24. O qual Deus ressuscitou. Solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Foi Deus quem o ressuscitou. Atos 2:32, 10:40, 13:30 e Colossenses 2:12. Quando Deus planejou a salvação por meio de seu Filho, mostrou a sua grande sabedoria. Coisa linda. Quando ele deu seu Filho para ser nosso Salvador, mostrou seu grande amor. Quando ele planeja, a sabedoria está em foco. Quando ele dá o seu Filho, ele mostra o seu grande amor. Quando ele ressuscita Jesus, ele mostra o seu grande poder. Deus ressuscitou Jesus pelo poder do Espírito Santo. Tá aí, ó. Romanos 1:4, 8:11, 1 Coríntios 15:45, 1 Pedro 3:18. Então, o plano mostra a sabedoria. A entrega mostra o seu grande amor. O ressuscitar Jesus mostra o seu grande poder. Que coisa linda.
A ressurreição de Cristo não consiste apenas no fato dele ter tornado a viver. Sabia disso? Jesus voltou a viver. É isso? Não. Pois se assim fosse, não haveria diferença das ressurreições registradas no Antigo Testamento e nem das que ele mesmo operou com o filho da viúva de Naim, da filha de Jairo e de Lázaro. Nem Jesus poderia ser considerado a primícia dos que dormem. Se fosse uma ressurreição comum assim, não era algo assim. Nem o primogênito dentre os mortos. Tá? Essa ressurreição significa a glorificação e a exaltação de Jesus. Jesus ressuscitou num corpo glorificado. Diferente de Lázaro. Diferente dos outros, da filha de Jairo. Diferente do filho da viúva de Naim, por aí vai. Corpo glorificado. Por isso que ele é o primogênito dentre os mortos. Deu para entender? Agora vamos lá. Entenda isso aqui. Essa ressurreição significa glorificação e exaltação de Jesus. A vitória esmagadora sobre Satanás, sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno. Jesus venceu 4 gigantes na sua ressurreição. Satanás, o pecado, a morte e o inferno. 4 gigantes que jamais eu e você poderíamos vencer. Isso aqui dá para você fazer uma aplicação no final, quando você prega sobre Davi e Golias. Vou deixar aí para você, olha que coisa maravilhosa. Você vai pregando, vai falando das características de Davi, lembrando que Davi lutou com Golias na ação do Espírito de Deus, no poder de Deus, que senão as pessoas querem vencer gigantes na força do seu braço, não dá para fazer isso, tá? Lembrando. E aí na hora da conclusão, lá no final, você pode falar: Davi venceu Golias, mas o nosso campeão de gigante não é Davi. O nosso campeão de gigante é Jesus. Ele venceu Satanás, tá aí, o pecado, a morte e o inferno. Nosso campeão de gigante é Jesus. Você quer vencer gigantes nessa vida como Davi venceu Golias? Então você precisa aceitar Jesus. Você já aceitou Jesus como Salvador da sua vida? Então você precisa cultivar relacionamento com Deus, para que através da ação do Espírito Santo você vença gigantes. Uma aplicação para sua mensagem de Davi e Golias. Olha que coisa maravilhosa. Isso é uma mensagem cristocêntrica, tá bom? Pregando no Antigo Testamento, mas colocando Jesus no centro. Que não adianta pregar no Antigo Testamento e esquecer de Jesus. Jesus é o motivo de todo o texto, de toda a história bíblica. Vamos lá? É a viga mestra e o pilar do cristianismo. O que Jesus fez? Jesus ressuscitou. É um dos elementos básicos que distingue o cristianismo das grandes religiões. Negar essa verdade é alienar-se da salvação. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Paulo diz isso por quê? Porque é a ressurreição de Jesus que traz justificação para nós. Oh, coisa linda! Assim, Jesus determinou que sua morte e ressurreição fosse o centro da pregação do Evangelho. Morte e ressurreição. Lucas 24, 44 a 47. Ele ressuscitou para a nossa justificação, pois sem essa ressurreição não poderíamos ser justificados diante de Deus e assim estaríamos condenados. Romanos 4, 25. Vamos concluir a mensagem de hoje? A igreja recebeu a missão de testemunhar sobre Jesus e para isso está disponível o batismo com o Espírito Santo, que nos traz o desejo e a ousadia para evangelizar e os dons para a manifestação do poder de Deus e a edificação da igreja. É por isso que é importante o avivamento, buscarmos avivamento. Porque vem essa ousadia, esse desejo, essa vontade. Não queremos Jesus só para nós, queremos Jesus para outras pessoas. Isso será um ministério avivado como o de Pedro. Vidas salvas, transformadas e edificadas através da ação do Espírito Santo, que opera através de nós. Somos apenas um canal. Você está disposto a ser um instrumento de Deus assim como Pedro foi? Eu termino esse Entendes Tu que lês com essa pergunta. Está disponível? Está disposto? Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E você? E eu? Estamos dispostos a trabalhar para Jesus? Vamos espiar o que iremos assistir no próximo programa? Atos 6, versículo 8 a 10, Atos 7, 54 a 60. Do que vai falar? Estevão, um mártir avivado. Aí alguém diz: o que adiantou
Tem o avivamento do Espírito Santo. Morreu. Plano de Deus. Plano de Deus. Deus sabia que a forma de Estevão glorificar a Deus era através do martírio. Simples assim. Ah, pastor, isso aí é uma coisa muito forte. Deus saber e permitir isso acontecer, sim. Por quê? Porque a vida não termina aqui. O ministério de Estevão terminou ali. Era o momento final. Cada um tem um tempo de vida e um tempo de ministério. Paulo, no final da sua vida, diz o quê? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Deus não podia ter impedido Paulo de morrer, segundo os relatos da história, não bíblico, mas a história. Os judeus contam que Paulo foi decapitado. Não podia impedir? Podia, mas Deus sabia que essa era a forma de Paulo glorificar ao Senhor. A morte de Paulo seria através de ser decapitado. E aí? É vergonha? Não. Então, Estevão, um Marte avivado. Falar do amor de Jesus com a intrepidez que Estevão falou lhe custou a vida. Mas ele testemunhou com ousadia das grandezas de Deus. Paulo, quando estava para ir para Jerusalém, Ágabo é usado para ele e diz para ele, olha, diz para aqueles que lá estão, o dono desse cinto será ligado com ele pelos judeus. E aí o povo diz para Paulo, alguns, não vai, não vai. Ei, o que vocês fazem dizendo essas palavras? Estou pronto não só para ir sofrer, como morrer. Morrer. Olha o que Paulo diz. Ele estava pronto para morrer por Cristo. Recomendação de vídeo, não esqueça, panorama do estudo da doutrina da igreja, missão da igreja, parte 1 e parte 2. Recomendação de livros, links na descrição. Pastor, por que o senhor deixa recomendação de livros? Porque às vezes você quer um bom livro sobre o assunto que estamos tratando e não sabe qual livro. Então eu deixo a recomendação. Você pode comprar aí no link, na descrição, ou pode comprar em outro lugar. Fique à vontade, com você. Aviva a tua obra. O avivamento no país de Gales. Já tratei disso na lição de número 1, tá? Desse primeiro trimestre de 2023. Tratando de avivamento. Que tá nessa revista aqui, ó. Deixa eu botar a tela grande para você ver essa revista aqui. De repente você não é aluno da EBD, não sabe, ó. Tá aí, ó. Tá bom? A história do avivamento Azusa. Por que tarda o pleno avivamento? O que impede um avivamento de vir? E o Deus que destrói sonhos, ou seja, não é a tua vontade, é a vontade do Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus. Então, meus projetos que não estão alinhados à vontade de Deus, fica pelo meio do caminho. Se concentre na vontade de Deus. Vamos orar. Eu quero agradecer você que ficou até o final. Eu quero pedir a você que divulgue o canal. Não deixe de se inscrever. Não deixe de ativar o sininho das notificações. Não deixe de comentar o que você achou desse Entendes Tu que Lês. O que você aprendeu. Se tem sido bênção para a sua vida. Se ficou até aqui, tá bom? Não deixe de falar, não. Comente. Que Deus possa nos abençoar. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais esse programa de hoje. Senhor, o ministério avivado do apóstolo Pedro. Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado. Senhor, nos ajuda, Senhor querido, a cumprir aquilo que o Senhor nos deu para fazer. O apóstolo Pedro, depois do derramamento do Espírito, começou a pregar ousadamente. Derrama o teu Espírito sobre a nossa vida, Senhor. Nos enche do teu Espírito. Aqueles que são batizados, Senhor, enche. Aqueles que não são batizados, batiza e enche, Senhor. Cumpre a tua vontade em nossas vidas. Nos dirige, Senhor. Não nos deixa achar que é através de nós, por nossa força, mas é através de Ti. Que sejamos dependentes exclusivamente do Senhor. E que o Senhor Jesus possa salvar através de nós. Que possamos pregar uma palavra bíblica, Senhor. Que possamos expor as Escrituras, o texto da Tua palavra, uma exposição bíblica. Porque senão as pessoas não entenderão o que leem. Pai querido, nos ajuda, em nome de Jesus. Bom, eu tô deixando na próxima tela os 2 vídeos aí que eu falei para vocês sobre recomendação de vídeo. Não deixe de assistir. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo programa. Entendes tu o que lês? Se assim o Senhor nos permitir.